Lembra daquele episódio clássico do Pica-Pau Rachador, em que ele é perseguido pelo policial porque estava correndo demais com o seu carrinho? Então não posso fazer. Foi isso que eu disse, nada de... Que tal assim? Gostou, Sarja? O Pica-Pau foge e no meio da fuga vai se disfarçando. Aparece de um bebê no triciclo. Quer entrar, moço? Aparece fantasiado de velhinho numa carroça. O que acha, Reed? Siga aquela motoca! O que diz, fiote? Só para tentar enganar o guarda. E o policial, claro, passa reto, achando que não pode prender um bebê fofinho ou um simpático senhor idoso. Pois é, parece que os ministros do STF andaram maratonando esse desenho, porque agora Carmen Lúcia, Barroso e Gilmar Mendes estão fazendo exatamente o mesmo, fugindo da lei Magnitsky como o Pica-Pau fugia do guarda. Barroso chorando, Carmen fazendo reiki, Gilmar preparando o passaporte, todos tentando o mesmo truque: tirar a toga e fingir que são cidadãos comuns, aposentados, inofensivos. É quase possível ouvir a voz deles dizendo: Ah, você está atrás daquele ministro do STF, senhor Trump? Sinto muito, eu sou só um simples aposentado. Tenho nada a ver com isso. Mas não adianta, né? Por mais disfarce que coloquem, o cheiro de gasolina queimada continua o mesmo. Você já parou para pensar por que o Xandão vive sempre de cara fechada, mal-humorado e mandando prender meio mundo? Pois é, talvez seja porque ele não tem cabelo. A calvície não afeta só a aparência, derruba a autoestima, o bom humor. Homens e mulheres, principalmente na menopausa, sabem bem o peso disso. Mas calma, porque tem solução. Hair Leo, um tônico capilar de última geração que age direto na raiz do problema, literalmente. Ele estimula o nascimento de novos fios, fortalece os que você já tem e combate a queda de forma comprovada. É fácil de usar, indolor e indicado para todas as idades. E atenção, quem ligar agora para o número que aparece na tela garante um super desconto de 70% e ainda leva um brinde especial. Entrega rápida, resultados rápidos. Então peça já o seu Hair Leo e recupere seu cabelo e sua autoestima, porque a última coisa que o mundo precisa agora é de mais um Xandão. A choradeira compulsiva do seu peru do judiciário, Luiz Roberto Barroso, em sua despedida do Soviético Tribunal Federal, parecia cena de filme do Lars von Trier. Câmera lenta, lágrimas pingando em cima da toga e uma plateia constrangida fingindo emoção. Fico no tribunal mais alguns dias da próxima semana para devolver alguns pedidos de vista e encerrar as pendências. Mas o drama pegou. Aparentemente, o vírus do sentimentalismo institucional se espalhou pela cúpula do poder. Dias atrás, Carmen Lúcia, confidenciou a amigos que também está pensando em fazer o mesmo: abandonar o navio antes que ele afunde. Oficialmente, ela só sairia em 2029, mas parece que o calendário da Magnitsky está bem mais adiantado que o do STF. Segundo interlocutores, o motivo é o desgaste emocional, que é o novo eufemismo de Brasília para Meu nome apareceu demais na lista dos Estados Unidos. O excelente jornalista Cláudio Dantas fez 2 matérias maravilhosas e muito completas sobre essa situação. E, como todo bom enredo de telenovela espiritual, Carmen tem buscado consolo no Reiki, aquele método japonês que promete equilibrar o corpo, a mente e o CPF, canalizando energia universal através das mãos. Uma espécie de Ben 10 da serenidade. Assim como Barroso,
Carmen também teve o visto americano revogado pela Casa Branca, o que, convenhamos, é tipo ser desconvidado da festa do Oscar por comportamento inadequado no tapete vermelho. E agora vive com medo de entrar para o clube mais temido de Brasília, o dos sancionados pela Lei Magnitsky. A diferença é que, enquanto Xandemar e sua esposa estão tentando entender como declarar o patrimônio em outro planeta, Carmen não pretende se mudar para o exterior. Macaco correndo atrás de mim. E aí, claro, qualquer bloqueio de conta aqui dói mais do que imposição de mãos. A ministra, que tentou consolar o Barroso no auge do chororô, agora apoia o lobby pela indicação de uma mulher para a vaga. Afinal, depois da saída de Rosa Weber, o STF virou praticamente um vestiário masculino de futebol society. Só que há um detalhe: se ela sair também, e com a bênção de Janja, o feminismo de gabinete garante mais uma cadeira reequilibrada a tempo das eleições. Carmen Lúcifer, vale lembrar, foi o voto decisivo no julgamento do primeiro núcleo da trama golpista, o blockbuster jurídico da década. Após o voto quilométrico de Luiz Fux, que parecia mais uma aula para todos os seus colegas togados burrinhos, Carmen resolveu economizar saliva e anunciou apenas um resumo executivo. E claro, endossou a tese de Chandler Clayson, que o processo era um encontro do Brasil com o passado, o presente e o futuro. Basicamente o Interestelar do Judiciário, só que sem o Matthew McConaughey e com muito mais delírio temporal. Eu voto, senhor presidente, e apenas para terminar, eu acho que o Brasil só vale a pena porque nós estamos conseguindo ainda manter o Estado democrático de direito e todos nós, com as nossas compreensões diferentes, estamos resguardando isso e só isso, o direito que o Brasil impõe, que nós, como julgadores, façamos valer. É, um plano tão bem elaborado que terminou com todos os velhinhos presos em Brasília e a esquerda convencida de que derrotou o Darth Vader do Cerrado. Em conversa com Flávio Gordino, Carmen Lúcifer disse esperar que o julgamento fosse um remédio para evitar recidivas. Traduzindo, vacina obrigatória contra pensamentos inconvenientes e não esquerdistas. Numa sessão recente, ela ainda brincou: Tenho boa memória, meu problema não é lembrar, é esquecer. Pena que a memória seletiva é o superpoder mais comum do STF. Dias atrás, Carmen Lúcifer ganhou uma homenagem da assessoria do próprio Supremo, um perfil elogioso destacando seus votos mais relevantes. Uma espécie de documentário institucional narrado por Fátima Bernardes com trilha de Enya e patrocínio da autoconfiança. Falaram das ações contra a desqualificação de vítimas de violência, da liberação das biografias sem autorização e até da proibição da importação de pneus usados. Mas, curiosamente, esqueceram de citar o voto mais inflamável da carreira. Aquele em que ela suspendeu a monetização de canais de direita e impediu a exibição de um documentário da Brasil Paralelo. Medidas como essas, mesmo em fase de liminar, precisam de ser tomadas como se fosse algo que pode ser um veneno ou um remédio. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições, mas eu vejo isso como uma situação excepcionalíssima e que se, de alguma forma, senhor presidente, especialmente o senhor ministro relator, que é o corregedor, isto se comprovar como desbordando para uma censura, deve ser imediatamente reformulada essa decisão no sentido de se acatar integralmente a Constituição e a garantia da liberdade de ausência de qualquer tipo de censura. Na época, a ministra disse que a decisão poderia ser um veneno ou um remédio. Pois é, e parece que ela acabou tomando a dose errada. Enquanto Barroso assinava sua aposentadoria 8 anos antes da hora, rumores apontam que Gilmar Mendes também estaria cogitando pendurar a toga. O que é curioso, porque Gilmar nunca pareceu o tipo que abdica do poder. Ele é mais o tipo que o coleciona. Mas vai saber, né? Talvez o medo da Magnitsky fale mais alto do que qualquer vaidade. Dos que ainda resistem, sobram Fachin e Fux,
Esse último, curiosamente, o único do grupo que ainda pode viajar para a Disney sem risco de deportação. E claro, a narrativa oficial é linda. A saída de Barroso é uma vitória simbólica do bolsonarismo contra o globalismo togado. Mas na prática, Lula é quem sai ganhando, com mais uma vaga para encher de juventude revolucionária e fidelidade ideológica. O critério é simples: quanto mais novo, melhor. Afinal, se o ministro vive até 2050, é um investimento de longo prazo na blindagem do regime. Dentro do governo, cresce a pressão para que todos os quase aposentados deem linha no horizonte logo. O objetivo é renovar o Supremo. Expressão que soa como reformar a banda do Titanic. A ideia é aliviar a pressão americana sobre o tribunal e garantir a Lula a chance de emplacar novos ministros alinhados, travando o avanço da direita por décadas. É a velha estratégia. Já que o jogo vai virar, vamos cimentar o tabuleiro. Na prática, é transformar o limão da Magnitsky numa limonada, mas sem açúcar e servida em copo rachado. Só que a oposição parece que já entendeu o truque. Assim como barrou a MP taxa tudo, pode barrar novas indicações. O Senado virou um novo campo de batalha da juristocracia, esse regime híbrido entre terno Armani, medo de sanções e adoração a Lula. O Nove Dedos, claro, tem pressa. Quer garantir o domínio do STF antes de 2026, quando o Congresso pode ficar mais forte para o lado da direita e a festa acabar. Zanin e Dino já são o modelo de ministro ideal. Jovens, dóceis e duráveis. Uma espécie de Toy Story institucional, prontos para durar até a próxima geração de videogames. Com mais 2 indicações, o Nove Dedos formaria maioria estável até 2050. Um projeto de poder tão ousado que faria o Palpatine aplaudir de pé. E não se trata só de proteger aliados. É sobre manter o STF como muralha contra qualquer reforma, qualquer congresso, qualquer governo que ouse discordar. Os Estados Unidos sancionaram ministros do Supremo e o governo brasileiro reagiu como vilão de filme da Marvel. Se eles atacam, nós controlamos. A palavra de ordem agora é controle institucional. Fux e Fachin devem permanecer, mas a maioria já está formada. O Supremo virou o bunker da esquerda. Eu guardo tudo o que preciso no meu bunker. Tenho suprimentos para até 1 ano depois desta Terceira Guerra Mundial. Com o Congresso escorregando e o Planalto tremendo, o STF é o castelo onde se refugia o establishment, cercado de simbolismos, discursos emocionados e sessões espirituais de reiki. Depois de Barroso, é Carmen. Depois de Carmen, pode ser Gilmar. E o motivo real? Medo. Medo da Magnitsky, medo da cadeia, medo do que está vindo com os porta-aviões americanos rondando o Caribe. O clima em Brasília é de O Iluminado. Todo mundo trancado no hotel, ouvindo barulhos no corredor e fingindo que está tudo bem. E é claro que a desculpa é desgaste emocional. Mas o verdadeiro desgaste vem da alma corroída pelo medo. Eles viram o colega Chandemar virar o rosto público da repressão digital. Viram o FBI pedir cooperação em casos de perseguição transnacional. E agora, com Trump de volta, o recado é claro. Quem brincou de censura global vai prestar contas. Opa! Eu posso ouvir aqui Interpol? Sim. Você pode ouvir aqui processo criminal e condenação criminal nos Estados Unidos, com consequência de prisão e Interpol. É isso que você ouviu. Agora, a pena para quem fraudou, para quem é responsável pela fraude, que investigação está ocorrendo, é de 30 anos. E, se comprovado que houve propina ou que essa fraude foi realizada para dar causa a violações a direitos humanos, a direitos fundamentais, como aconteceu com o Felipe, pode dar pena perpétua. De repente, os semideuses togados viraram figurantes de The Walking Dead, caminhando sem rumo, tentando escapar de um roteiro que eles mesmos escreveram. No fundo, ninguém com o poder que eles têm sairia voluntariamente. Eles se acham deuses, e deuses não se aposentam. O que se aposenta é a ilusão de impunidade. Por isso, essa debandada súbita cheira mais a pânico que a planejamento. É a típica cena de Titanic, quando o navio começa a afundar e o violinista tenta continuar tocando. Só que aqui o violino é um habeas corpus e o som que sai é puro desespero. A toga, antes símbolo de autoridade, agora é capa de invisibilidade.
Mas o problema é que os satélites americanos enxergam até dentro da caixa preta dos paraísos fiscais. E quando o medo chega nesse nível, não há reiki que dê jeito. No fim, o que vemos é um grupo de ex-intocáveis que começou a suar frio, não por justiça divina, mas por justiça americana. A Magnitsky não prende ninguém, apenas expõe. E a exposição, para quem vive de poder e prestígio, é a pior das prisões. O que era para ser uma ópera de despedida virou um reality show jurídico. Ministros chorando, praticando terapias orientais e entregando o cargo antes da hora. A nova temporada do STF parece um spin-off de Game of Thrones. Intrigas, lágrimas, traições e uma plateia cansada de tantos dracares institucionais. E no fundo, talvez a frase que resuma tudo venha do próprio cinema. O medo é o caminho para o lado sombrio. E o lado sombrio, meus amigos, é cheio de americanos com sanções, documentos e porta-aviões. Parece que no final, os deuses do Supremo descobriram que o verdadeiro tribunal não fica em Brasília. No fim das contas, o Barroso, a Carmen e o Gilmar estão parecendo pica-pau rachador tentando enganar o policial. Um se veste de bebê, outro de velhinho, outro finge que nem estava na rodovia. Mas o problema é que a Lei Magnitsky não é o guarda rodoviário, é o xerife do mundo livre. E quando ela chega, não adianta disfarce, nem reiki, nem aposentadoria. Quem tirou racha com a Constituição vai ter que pagar. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.